Fala galera, eu sou Raul de Péas e nesse vídeo eu vou falar sobre impulsos e como eles se aplicam no contexto de guitarra. Eu vou explicar como funciona a tecnologia e como você pode aplicar isso da melhor maneira possível nas suas gravações e nas suas apresentações ao vivo. Explicando de forma resumida, impulsos são capturas da curva de equalização de uma determinada cadeia de sinal em um determinado momento. Essa cadeia pode ser composta por qualquer equipamento que processe o sinal e transforme ele de alguma forma, mas no contexto de guitarra, a gente geralmente usa capturas de alto-falantes e também capturas de reverberação, de ambiente, de sonoridade de ambientes diferentes. É comum nós usarmos o termo em inglês, que é Impulse Response, mas na prática a gente acaba não refletindo o que realmente significa esse termo, Resposta de impulso. Ou seja, um impulso elétrico é enviado através de uma determinada cadeia de sinal e o resultado final desse sinal é capturado em um arquivo de áudio. Geralmente essa cadeia de sinal ela é composta por um load box que leva o sinal elétrico desse impulso até o amplificador. E aí esse som é reproduzido pelo alto-falante, ele é amplificado no amplificador, ele passa para a caixa e para o alto-falante, ele é reproduzido pelo alto-falante, é captado por um microfone ou mais de um microfone, pode ser captado por vários microfones diferentes. Esses microfones eles passam por pré-amplificadores, passam por um console analógico talvez, ou algum outro equipamento que seja característico da sonoridade que está se buscando naquele momento, e no final isso é registrado dentro do computador num arquivo de áudio. No caso das capturas de ambiente, as capturas de reverb, é mais ou menos parecido, mas no caso não tem um amplificador de guitarra. Você ainda tem um amplificador, um alto-falante que reproduz aquele som, o som daquele impulso num determinado ambiente, e você tem os microfones que captam o som daquele ambiente. Pode ser um microfone só, ou podem ser vários microfones diferentes sendo usados ao mesmo tempo, que por sua vez vão para um pré-amplificador, para um console analógico e enfim, toda a cadeia de sinal necessária para gerar a sonoridade daquele ambiente da forma como se espera, e por fim tudo isso vai para uma interface de áudio e é registrado dentro do computador num arquivo de áudio. Essa resposta ela é registrada num arquivo de áudio de poucos milissegundos, é um arquivo extremamente pequeno, extremamente curto. Mas no caso, por exemplo, das capturas de ambiência, as capturas de reverberação, elas podem ser um pouco mais longas. Existem capturas de alguns segundos até, São arquivos um pouco maiores. A resolução também desse arquivo, ela determina a qualidade dessa captura. Quanto mais alta a resolução do arquivo, maior é a riqueza de detalhes que eu vou ter na minha captura, seja para capturar alto-falantes de guitarra ou para captar ambiências, funciona da mesma forma. Nessas capturas, você tem, dependendo do tamanho, do comprimento desse arquivo, o tempo em que se registrou esse impulso, você pode ter diferentes curvas de equalização daquela determinada cadeia de sinal. Então você tem a curva de equalização no momento 0, no momento 1, no momento 2, no momento 3 e assim vai até o tamanho final do arquivo. E a resolução, e também de acordo com a resolução do arquivo. Você vai ter a curva de equalização daquele impulso passando por essa cadeia de sinal, registrada de forma sequencial. Levando em consideração todas essas informações, a gente pode afirmar que na captura você tem exatamente a sonoridade de um determinado momento registrada. E aí você pode usar aquela sonoridade posteriormente para reprisar aquela característica sonora que você conseguiu naquele momento, em outras oportunidades. Algumas pessoas costumam fazer uma comparação e dizer que os impulsos são como fotografias. Só que se você fizer uma análise um pouco mais fria do negócio, você vai perceber que essa afirmação ela não condiz muito com a realidade. Por quê? Porque imagina que você pegou uma luz, uma lâmpada, sei lá, uma lanterna, e você coloca ela atrás de uma fotografia. O que você vai ver? Você ainda vai ver a fotografia. E você não consegue enxergar a luz através da fotografia, a menos que seja um papel muito fino, um papel muito espesso. Mas se for um papel de fotografia mesmo, você não vai conseguir enxergar a luz atrás da fotografia. Eu prefiro comparar os impulsos àquele papel celofane, sabe aquele papel colorido que a gente usa para canhão de luz, para colocar na frente de canhão de luz para mudar a cor da luz? No meu ponto de vista, essa seria uma comparação mais adequada, porque você continua vendo a luz. Quando você acende a luz através do papel celofane, você continua vendo o efeito da luz, a iluminação, mas você vê ela em outra cor. Então os impulsos, eles funcionam exatamente dessa forma. Você mantém a característica original do seu som,
Você mantém as características, os detalhes, a riqueza de detalhes do seu som, do seu timbre, dos equipamentos que você está usando, da forma como você toca, porém você adiciona a cor daquele impulso. No caso do papel celofane, a cor do papel celofane, né? Se for verde, a luz fica verde, se for azul, a luz fica azul, mas continua sendo uma luz, ela continua tendo todas as propriedades que são inerentes daquela luz, ela ilumina, né? Você continua tendo a iluminação, porém na cor do papel que você escolheu. Os impulsos da mesma forma. Você continua tendo todas as características do que você tocou, do equipamento que você usou, da forma como você tocou, de como você gravou, porém com a cor daquele impulso, com a coloração, né? Que é um termo que a gente usa bastante no áudio para falar sobre várias coisas. Então você continua tendo essa característica original, porém com a coloração do impulso. O impulso, ele é o polimento final, ele é o que vai dar ali a característica final da sonoridade. Porém, ele não elimina o que ficou para trás, né? O que você usou antes disso. Nada do que você usou antes do impulso vai ser eliminado. Se eu toquei com distorção, o impulso não vai tirar a distorção. Ou se eu toquei sem distorção, o impulso não vai adicionar distorção. É possível até adicionar distorção com impulso, mas geralmente não é esse o propósito. A gente adiciona distorção de outras formas, né? Mas basicamente é isso. Então eu acho que comparar o impulso a uma fotografia seria uma comparação que não condiz muito com a realidade, não condiz com o objetivo do impulso. O impulso, ele não serve especificamente para reprisar um som de forma idêntica, ele serve para trazer algumas características que foram registradas naquele momento. O que você registrou naquele momento? Foi um alto-falante, então você vai trazer novamente as características daquele alto-falante. Mas o som, ele não é composto apenas pelo alto-falante. Ele é composto por várias coisas, tem um amplificador, tem um instrumento, os efeitos que você usou, a forma como você timbrou, como você equalizou, o jeito que você tocou. Essas características o impulso não vai eliminar, ele simplesmente vai aprimorar essas características. Então por isso eu acho que comparar o impulso a uma fotografia é uma comparação um pouco equivocada, na minha opinião. No contexto de gravação, você vai precisar de um plugin para carregar esses impulsos. E assim, existe uma variedade bem grande de plugins que você pode usar, tanto plugins que carregam apenas um impulso, quanto plugins que carregam diversos impulsos ao mesmo tempo. E aí você tem opções de panorama, de ganho, corte de frequência e assim, uma série de possibilidades. Tem plugins que só carregam impulsos mono, tem plugins que carregam impulsos em estéreo, porque você pode gravar os impulsos tanto em mono quanto em estéreo. Você pode, por exemplo, colocar 2 microfones num amplificador, num alto-falante, e você pode mandar cada microfone para um lado diferente e registrar esses dois lados no mesmo arquivo. Então você vai ter um impulso em estéreo, né? Então existem várias formas de você registrar um impulso e também de você carregar esse impulso. E cada plugin tem a característica específica. Uns são mais pesados, outros são mais leves. E aí o plugin ideal para carregar os impulsos vai de acordo com a sua necessidade e com a capacidade de processamento do seu computador também. Eu costumo carregar os meus impulsos direto no NAMM, que é o plugin que serve para carregar capturas de amplificadores e também os impulsos. Eu consigo carregar os dois no mesmo plugin. E aí sobre as capturas de amplificadores, que são mais ou menos parecidas com os impulsos, mas é uma tecnologia um pouco diferente, eu pretendo abordar num vídeo futuro. Então deixa aí nos comentários se você tem interesse nesse assunto também. A maioria das pedaleiras atuais, elas já tem essa funcionalidade de você carregar impulsos. Claro que cada pedaleira, assim como cada plugin, tem características diferentes. Tem pedaleiras que carregam impulsos em estéreos ou que só carregam impulsos mono. Tem pedaleiras que são capazes de carregar impulsos de resoluções bem altas ou de resoluções menores. Tem pedaleiras que conseguem reproduzir esses impulsos com uma resolução maior ou com uma resolução menor. Elas conseguem mudar a resolução do impulso. Por exemplo, você carrega um impulso que ele tem uma determinada quantidade de samples, né? Aquele tamanho que eu falei de milissegundos e tal. E aí você tem uma quantidade de samples. Tem pedaleiras que conseguem reproduzir uma resolução mais alta e outras que reproduzem uma resolução menor. Ou mesmo que o arquivo seja numa resolução menor, a própria pedaleira faz um oversample, né? E aí ela consegue reproduzir numa resolução maior esse mesmo arquivo. Ou, por exemplo, se você for fazer uma comparação mais fria nessa questão de resolução, você tem, por exemplo, o Q-Wave, que carrega impulsos, e você tem, sei lá, o Kemper ou o Quad Cortex, essas pedaleiras mais avançadas. O Q-Wave, qual é a capacidade dele? Ele tem uma resolução de áudio mais baixa e ele não consegue reproduzir determinados arquivos que estão numa resolução muito alta. Ele simplesmente não é compatível com ele.
É um pouco difícil você encontrar impulsos que não vão rodar dentro do Q-Wave, mas a maioria dos impulsos de resolução mais alta não são compatíveis com ele. Já no caso do Quad Cortex, você consegue, mesmo com impulsos muito pequenos, com resolução muito baixa, você consegue reproduzir eles numa qualidade um pouco mais detalhada, né? Então, assim, existem pedaleiras de qualidade pequena e de qualidade mais alta. E isso não quer dizer que seu som vai ficar melhor ou pior, só que esses equipamentos eles trabalham com resoluções de áudio diferentes. E diferente do que muita gente fala, os impulsos eles não começaram nas pedaleiras agora ou há poucos anos. Na verdade, na época do Pod, do V-Amp, dessas pedaleiras mais antigas, já existiam impulsos rodando dentro deles, né? Só que obviamente que eram impulsos com uma resolução muito mais baixa, assim, uma riqueza de detalhes muito menor. Eram impulsos de qualidade mais baixa, mas sim, já era a tecnologia de Impulse Response rodando dentro desses equipamentos. Eu acho que até antes do Pod, antes do V-Amp, já existiam algumas pedaleiras que tinham essa simulação de falante que era baseada em Impulse Response. Eu, assim, das que eu tenho notícia, realmente Pod, V-Amp, algumas pedaleiras da Digitech ali do começo dos anos 2000, tipo, acho que RP2000, por aí. As Boss da série GT, elas já eram todas assim, então não é uma novidade, é uma coisa que já tá aí há muito tempo. Hoje em dia é comum você esbarrar em packs com inúmeros, né, arquivos, uma quantidade gigantesca de impulsos disponíveis da mesma caixa, com microfonações diferentes e uma infinidade de possibilidades. É comum você começar a procurar e daqui a pouco você já tá desistindo de querer usar porque, pô, já testei um monte de arquivo, não chega onde eu queria e ainda falta mais um montão, né? É uma coisa até engraçada, né? O que eu costumo fazer é assim, quando eu pego packs que são muito grandes, que tem muitos arquivos, eu realmente não fico testando um por um, não é uma coisa que me traga resultado. O que eu costumo fazer é ir nos packs que tem menos coisa, entendeu? Se passou de 4 arquivos eu já desisto, eu não vou ficar testando, porque a verdade é que é meio que você ficar procurando pelo em ovo, entendeu? Porque a pessoa que captou geralmente já buscou ali a melhor posição, já buscou a melhor forma de microfonar e tal, e aí você ficar procurando 1001 posições para direita, 1001 posições para esquerda é uma coisa que é contraproducente e até te desestimula a usar esse tipo de recurso, esse tipo de tecnologia. É uma coisa cansativa, é uma coisa desgastante. Então eu costumo ir nos packs que tem menos impulsos, tem ali 3, 4 arquivos e geralmente eu já vou naqueles packs que o cara já coloca na descrição assim, ó, tipo, uma combinação dos melhores microfones, as melhores posições, entendeu? Tem uma galera que já descreve assim, então eu já vou nesses aí mesmo, porque eu sei que a pessoa já ficou fritando ali pra achar a melhor posição e gravar aquilo, captar aquilo da melhor forma possível. Então a chance de eu conseguir chegar no resultado mais rápido usando esses tipos de packs é muito maior do que usando packs que tem, sei lá, 200, 300 arquivos da mesma caixa, com microfones diferentes e tal. Uma outra coisa que ajuda bastante nessa questão de você encontrar o impulso que você procura de forma mais rápida é você entender qual é a caixa que reproduz o som que você precisa. Então, por exemplo, se eu tô em busca da sonoridade clássica dos timbres do Van Halen, eu não vou procurar uma caixa Vox ou uma caixa Mesa Boogie, eu vou numa caixa Marshall, por exemplo, que eram as caixas que o Van Halen usava nos primeiros discos, ali quando ele começou e gravou as músicas mais icônicas que ele teve ao longo da carreira. Ou, por exemplo, se eu tô atrás da sonoridade do John Petrucci, eu não vou atrás de uma caixa Marshall ou de uma caixa Vox, eu vou atrás de uma caixa Mesa Boogie, porque ele sempre usou esse tipo de amplificador, esse tipo de caixa nas sonoridades mais tradicionais, nos discos em que ele tem as músicas mais famosas. Então, isso é uma coisa que ajuda você a ser um pouco mais objetivo. Tipo, eu queria o timbre do Andy Timmons no disco tal. Pô, o que ele usou naquele disco? Então você vai atrás do equipamento para descobrir qual é o equipamento que ele usou. E aí você vai saber, pô, qual é a caixa que ele usou? Ele usou uma caixa X. Onde que eu acho essa caixa? Qual é o pack de impulsos que tem essa caixa? E aí você vai pesquisar na internet e vai achar um pack de impulsos que tem aquela caixa. Geralmente, se você procurar bastante assim conteúdo de backstage, você encontra o produtor, o estúdio onde foi gravado, os microfones que a galera usou, às vezes até fotografias para você ver como que foi posicionado e tal. E isso ajuda você a visualizar de forma melhor que tipo de caixa você precisa procurar para conseguir encontrar essa sonoridade que você está buscando. Atualmente eu tenho usado com bastante frequência os impulsos da Simpulse. Eu não lembro exatamente qual é o nome da empresa, mas a série de impulsos, o pack chama
esse Impulse. Aí tem de caixa mesa bug 2 de 12, caixa mesa bug 4 de 12, enfim, tem outras caixas lá. Eu uso uma que é o Simpulse Jimmy, que é uma caixa mesa bug com 2 falantes de 12. E eu também uso muito um impulso do Emil Robe, que é um cara que disponibiliza várias capturas de amplificadores de graça na internet. E aí tem um impulso padrão que ele disponibiliza com todas as capturas de amplificador. E esse impulso é sensacional, assim, já você coloca ele e já dá um som bem legal. Eu não sei que caixa que é, eu nunca vi ele descrevendo sobre isso nos vídeos dele, então eu não sei dizer qual é a caixa que ele tá usando ou o microfone. Eu só sei que é uma caixa que soa muito bem, então eu vou nessa caixa muitas vezes. Ou nesse Simpulse Jimmy também, que é uma caixa bem interessante, que também já cai nessa proposta que eu falei. O cara já disponibiliza falando, olha, melhor posição dos microfones nessa caixa. Então não é um pack que vem com muitos, acho que tem 4 arquivos, se eu não me engano. Já é o suficiente para várias sonoridades diferentes, né? E aí eu costumo carregar 2 capturas de amplificador e usar impulsos diferentes. Como são 4 impulsos que vem no pack, eu uso o 1 e o 3 geralmente, o 1 na esquerda e o 3 na direita. E aí eu já consigo uma sonoridade estéreo, já consigo com um play só, com uma tocada só, já ter o som em estéreo acontecendo, porque são 2 caixas diferentes, então o som é diferente, né? São 2 posições de microfone diferentes, então a sonoridade já é diferente. Claro que não é um estéreo como tocar 2 vezes, né? Gravar 2 takes diferentes, mas já é um estéreo bastante interessante que geralmente me ajuda a chegar em resultados bem agradáveis. Com pouco tempo de gravação, de execução ali, eu já consigo chegar num resultado bem agradável. Me diz aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, te trouxe alguma informação que você ainda não tinha. E compartilha aí alguma experiência que você tem com impulsos, de repente impulsos que você gosta de usar, que você acha que gera um bom resultado, ou impulsos que você já testou e você achou que não presta pra nada, nunca serviu pra nada. De repente tem uns packs famosos aí que a galera fica falando e, sei lá, você nunca conseguiu chegar num resultado com eles. Compartilha essa experiência aí nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma ou te trouxe alguma informação relevante, deixa seu like aí, comenta e compartilha com um amigo que tenha interesse nesse assunto. A gente se vê no próximo vídeo.